Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a questão de Clarice Merholtz, que pergunta se, no cristianismo primitivo, todas as mulheres cristãs observavam a prática de utilizar o véu. E a resposta para esta pergunta é que sim. Todos os antigos cristãos consideravam que o uso do véu pelas mulheres era uma ordem direta do apóstolo Paulo, conforme nós encontramos ali em 1 Coríntios, no capítulo 11. E diversos autores antigos também, como por exemplo Clemente de Alexandria, Tertuliano, Hipólito de Roma, Cirílio de Alexandria, Ambrósio, Agostinho de Hipona, João Crisóstomo, todos eles mencionam que o uso de véu era uma prática universal de fato de todas as igrejas. E também essa prática de utilizar o véu, ela é confirmada pelas antigas pinturas cristãs, que mostram que as mulheres realmente utilizavam um véu na antiguidade, conforme nós podemos observar aqui neste afresco da catacumba de Priscila. E algo muito interessante a respeito do uso do véu é que diversos autores antigos, como por exemplo Orígenes de Alexandria, no século III, eles observavam que, como o apóstolo Paulo afirma no verso 10 do capítulo 11 de 1 Coríntios, que ali as mulheres elas deveriam cobrir os seus cabelos por causa dos anjos, conforme afirma esse verso, e também que o verso 15 desse capítulo, ele afirma que o cabelo das mulheres era algo como se fosse glória para elas. Então seria como se, neste caso, as mulheres estivessem cobrindo os seus cabelos, que seria cobrindo a sua própria glória, para desta forma estarem dando a devida glória a Deus. Então, essa interpretação ela também transcende apenas os aspectos culturais de uma determinada época. E o uso do véu foi considerado, de fato, não apenas como uma prática recomendável, mas realmente como algo obrigatório por praticamente toda a história do cristianismo. Ele só começou a cair em desuso de forma geral, mais especificamente a partir do século XX, como por exemplo na Igreja Católica, o véu ele só deixou de ser considerado como uma prática realmente obrigatória após a promulgação do Código de Direito Canônico do ano de 1983, porque antes disso, quando ainda estava em vigor o Código Pio Beneditino de 1917, todas as mulheres ainda eram obrigadas a cobrirem seus cabelos durante a missa. Então, é realmente uma prática muito recente a ideia de que deveria ser interpretado, no caso 1 Coríntios 11, apenas num aspecto cultural. Por praticamente toda a história do cristianismo, não apenas o cristianismo somente do período da antiguidade, o véu era tido como uma prática obrigatória, de fato, como uma ordem diretamente do apóstolo Paulo, conforme encontramos ali em 1 Coríntios, no capítulo 11. Com isto, eu espero ter respondido esta curiosa pergunta de Clarice sobre a história do cristianismo antigo, mas se ainda ficaram com dúvidas a respeito deste interessante tema de Paulo ali em 1 Coríntios no capítulo 11, vocês podem escrever suas dúvidas nos comentários do vídeo, logo aqui abaixo no YouTube, ou ainda também dúvidas sobre outros temas que eu abordo aqui no canal de forma diversa. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este pequeno vídeo da série Professor Responde aqui do canal, e para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.